Boa noite. Hoje o nosso episódio está completamente focado no ensino fundamental 1, com duas professoras incríveis, muito conhecidas de vocês. Elas são prós esse ano do primeiro e do segundo ano, mas eu vou deixar elas se apresentarem. Boa noite. Boa noite, eu sou a Adriana, eu já atuo na educação há mais de 25 anos, desde os meus 18. Já atuei em outros colégios e há 8 anos eu estou no Colégio Beca. E esse ano eu estou com o primeiro ano. Primeiro aninho. Primeiro aninho, isso mesmo. Boa noite, meu nome é Sheila, eu tenho formação há 18 anos, há 14 anos eu estou no Colégio Beca. No Colégio Beca eu já dei aula para as turmas de segundo e terceiro ano. Por um período eu dei aula também no Beca de aula de reforço, né, para tudo Fundamental 1. E fora do Beca eu também já trabalhei com o quinto ano por 2 anos. Obrigada por essa noite. Eu que agradeço já de antemão. Eu sei que nós vamos discutir aqui assuntos muito importantes, né, para quem está em casa. Aliás, já para deixar bem claro, logo no início, nós temos bastante conteúdo aqui sobre o ensino fundamental 1. O nosso foco é alfabetização. Então, se esse conteúdo te interessa de alguma forma ou interessa para alguém que você conheça, você já pode compartilhar o link do nosso BecaCast. Chama os amigos aí, chama os profissionais que trabalham, que atuam com os filhos de vocês e toda a nossa comunidade do Beca para acompanhar esse bate-papo, tá bom? Vocês podem também já curtir aqui o nosso vídeo, que isso nos ajuda bastante a continuar com o nosso trabalho. Certo? Então, vamos lá. Para iniciar, o que é essa tal de alfabetização? A alfabetização hoje ela é a mesma do que há anos atrás, do que de repente na época das avós, dos avós que estão assistindo, do papai, da mamãe. Eu sei que muita coisa vem mudando e nós trabalhamos aí com o que há de mais avançado nesse processo de alfabetização. Verdade. Então, para iniciarmos, o que é esse processo de alfabetização? Bom, alfabetização, todo mundo imagina que seja só aquela ideia de que a pessoa alfabetizada é aquela que sabe ler e escrever, né? Sim. Mas, com o passar do tempo, nós viemos estudando, enfim, e a gente percebe que a alfabetização, ela é globalizada. Então, você conhecendo o mundo, conhecendo objetos, conhecendo coisas, você está sendo alfabetizado, né? Nós costumamos dizer, né, que a alfabetização é a leitura do mundo. E é isso o que nós trazemos, né, para as nossas salas de aula, para a nossa turma. O Colégio Beca, ele tem muita ênfase, né, nessa construção desse conhecimento. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Legal, esse conceito é a leitura do mundo. Isso, e eu acho que a alfabetização, ela começa a ser construída antes mesmo da criança estar dentro da escola, né? Sim. Eu acho que nos diálogos em casa, na conversa com a família, nas historinhas antes de dormir. Acho que quando as crianças tentam decifrar as placas nas ruas, quando ela acompanha a mamãe no supermercado. Então, eu acho que tudo isso, né, antecede a alfabetização e é um processo que ela está inserida ali, né? Eu acho que toda criança ela já nasce imersa nesse mundo de linguagem e ela vai se apropriando aos poucos, né? E eu acho que a função, o papel da escola é sintetizar tudo isso, né? Com intencionalidade, com planejamento, com muita sensibilidade também. Exato. Né? Mas é um processo que inicia até antes das crianças estarem propriamente ditas dentro da escola, dentro do ambiente escolar. Dentro da sala de aula, né? Sabe que você falando sobre isso, eu me lembrei agora de um livro que o Guilherme leu quando ele estava lá no Fundo 1. Eu não sei se eu vou acertar o título, mas eu acho que é O Menino que Aprendeu a Ler, ou O Menino que Aprendeu a Ver, é uma capa branca e vermelha, que a princípio ele está circulando pelas ruas e parecem símbolos ali para ele, que ele olha, tenta identificar aqueles símbolos e não identifica nada, e aí de repente tem um dia que ele aprende a letrinha A.
Aí quando ele olha para aquelas placas, ele enxerga só Só a o A. letra A. Aí depois Verdade. ele aprende o A, E, I, O, U. Aí destaca o A, E, I, O, U. E assim gradativamente. Esse livro é muito incrível, né? Fez parte do processo dele de alfabetização e ilustra bem isso. Depois eu vou deixar aqui nos comentários o nome do livro para quem estiver em casa e se interessar. Sim. Acho que é exatamente isso. Antes da criança começar a ler palavras, ela tem uma leitura de mundo, né? Que inicia muito previamente do ambiente escolar mesmo, da sala de aula. E é tão bonito acompanhar esse processo, né? Quando eles começam a ler, eles no banco de trás do carro, eles começam a ler algumas coisas na rua e parece que o mundo vai se abrindo diante dos olhos, né? Sim. Dos nossos filhos e dos nossos alunos. Imagino para Verdade. vocês a emoção que não é acompanhar esse processo tão de pertinho, né? A gente se emociona com eles, né? A cada conquista deles é uma emoção nossa também, né? E por isso que a gente acredita muito que antes de qualquer coisa, antes de falarmos até sobre o trabalho, a alfabetização em si, nós procuramos trabalhar com a criança a questão da socialização dela, com o grupo, a afetividade entre o professor e o aluno, né, o estudante, porque nós acreditamos que a alfabetização, o ensino em si, né, como um todo, ele se dá muito mais facilmente quando existe afetividade. Sim, né? isso está provado cientificamente já, né? Sim, Uma exato. mente alegre, uma mente tranquila, uma mente feliz consegue aprender muito mais. Até a questão científica dos neurônios, das sinapses que ocorrem, né? exato. Uma mente ansiosa, triste, não Exato. consegue compreender da mesma Sim. forma. E a confiança também, né? Que o estudante cria conosco, esse vínculo, é essencial. Porque em muitos momentos nós precisamos fazer intervenções, explicar, conversar, que não por exemplo, dessa maneira que a gente vai escrever, construir uma palavra, uma frase, enfim. E se ele tem essa confiança em nós, para ele é natural, né? E nós vamos também trabalhando a autoestima, né? Que são tentativas, erros, acertos, e que o erro faz parte do processo. Ele é totalmente natural. Então a gente vai sempre procuramos encorajar, né, a criança para que ela vá cada vez mais despertando para tudo isso. E aí quando a gente consegue perceber essa evolução, é mágico demais, né? A gente chega às vezes a se emocionar mesmo, Eu verdadeiramente, imagino. né? Eu imagino. Só de ver o seu olho brilhando desse jeito, eu acredito totalmente. E o processo da leitura e da escrita, eles estão muito ligados, sim, né? Sim, sim. Um depende do outro. Sim, sim, exatamente. Nós procuramos, assim, trabalhar com as hipóteses da escrita da Emília Ferreiro, né? Que foi uma educadora, psicóloga. E ela é quem, estudando muito, ela descobriu, né, fazendo análises de crianças em escolas, ela começou a perceber que as crianças aprendiam de forma linear, mas tinha sempre as mesmas características. Então ela começou a estudar aquilo. Poxa vida, olha, uma criança que está iniciando, por exemplo, ela escreve de uma tal maneira. Qual é a intencionalidade dela, né? Aí uma outra que já está numa outra fase, escreve de uma outra forma. Então, ela foi estudando tudo isso e ela sintetizou, né, em fases. Incrível, né? Muito. E esse trabalho dessa maravilhosa educadora norteia o processo de alfabetização até hoje, né? Exatamente, isso, exatamente. Então, nós nos baseamos nessas fases, né? Então, eu vou exemplificar um pouquinho para vocês.
né, compreenderem, porque nós, enquanto professores, para nós isso é muito simples, é fácil de se entender, mas eu creio que para os pais, para as pessoas que estão interessadas, é bacana a gente Muito legal. explicar, né, como é que se dá todo esse processo, Sim. né, qual é o início, né? Muitas vezes os pais, familiares, ficam super preocupados quando a criança entra na escola e começa a escrever. E aí eles falam, olha, professora, meu filho não está aprendendo nada, meu filho só rabisca, ele coloca muitas letras numa palavra que não tem sentido nenhum, né? Então aí é o nosso momento de acolher essa família e de explicar para essa família que a criança está num processo totalmente normal, natural e que faz parte, né, para que ela possa adquirir toda essa consciência de escrita, de leitura, ela precisa passar por essas fases. Certo. Né? Então, a primeira fase que a criança, quando ela chega para nós, né, no primeiro ano, né, que ela se encontra na fase pré-silábica. Tá. E o que seria então, essa fase? É esperado que ao término da educação infantil, pelo menos é esperado, Sim. Não que isso aconteça em 100% dos casos, mas é esperado que ao término da educação infantil, ela esteja no pré-silábico. Isso, exatamente. Certo. É o esperado. Muitas vezes não acontece. Nós recebemos muitas vezes crianças que não têm ainda o conhecimento nem de letras, nem de números. Acho que principalmente as crianças que a gente recebe de fora do fora do colégio, isso. Porque o colégio, desde a educação infantil, ele já desenvolve um trabalho voltado para isso mesmo, né? Para a questão da alfabetização, enfim, é todo um processo. E nós temos até, Dri, algumas crianças que chegam no primeiro ano, até não tá mais no pré-silábico também, né? Também, estão mais avançadas. Escrevendo. Existem crianças que já chegam escrevendo, né? Até a gente fala, nossa, tá pronto, né? Sim, uma delícia. Mas o esperado realmente é que ela chegue pré-silábica, né? Certo. E o pré-silábico, o que seria? É aquela criança que quando nós vamos ditar uma palavra, uma frase, ela não sabe, ela sabe que para a gente escrever nós usamos letras, isso ela tem consciência, que utilizamos letras, porém ela não sabe, ela não consegue perceber o som da letra com a palavra. Ela não faz essa distinção fonética. Não faz essa distinção fonética, exatamente. Então, por exemplo, acontece muito, é muito comum quando nós ditamos uma palavra elefante. Como é um animal grande, a criança geralmente ela vai colocar várias letras. Se nós ditamos formiga, geralmente ela vai colocar 1, 2 letras, porque a formiga é pequenininha e o elefante é grande. Que legal essa relação, né? E olha só como tem tudo a ver, a leitura do mundo, né? Exatamente isso que a gente falou no início. Exatamente, essa leitura, né, de mundo. Isso é um processo. Ela está desenvolvendo. Depois nós passamos para uma outra fase, que se chama silábico sem valor. Você quer que eu mostre ou... Essa aqui é essa daqui é com valor. Eu vou mostrar esse aqui. Tá. E aí, depois da sua explicação, nós mostramos mais uma vez. Tá bom. Aqui, né, nós temos... a professora ditou a palavra macaco para a criança. E então, ela foi escrevendo. Ali, nos primeiros, icônico, garatuja, são crianças realmente que não têm consciência nenhuma de que letra forma palavras, né? Muitas vezes a gente encontra crianças nessa fase ainda. Mas como estamos falando já do pré-silábico, né? Então, olha lá, o pré-silábico, macaco. A criança escreveu todas essas letras. O A, o N, o O, né? Depois, na fase silábica sem valor sonoro, que é a de baixo, ela atribuiu 3 letras para escrever macaco. Porém, elas não têm valor sonoro. Não tem, né? Ela ainda não conseguiu construir o valor sonoro. Só que ela já percebe que macaco, nós podemos escrever
em 3 partes, Em 3 por partes. exemplo, né? Ela ainda não tem noção do que seria uma sílaba, Isso. mas ela sabe ali intuitivamente isso. que tem 3 partes nessa Isso, palavra. exatamente. Macaco. E nós trabalhamos muito essa consciência, né? Olha para a boquinha da Pro, olha para a boca da Pro, olha na boquinha do amigo, para você olhar quantas vezes a gente abre e fecha a boca para falar a palavra. Isso é um exercício que a gente faz diariamente com eles, conforme nós vamos construindo, né, os nossos conhecimentos diários, né, no colégio. Certo. Depois ela passa para a fase silábica com valor sonoro. Então a criança já adquiriu a consciência fonológica. Ela já percebe que ao falar macaco, olha, tem um A. O A apareceu 2 vezes. 2 vezes. A, O. Exato. Entendi. E geralmente, nessa fase, elas utilizam mais as vogais, porque a vogal ela tem um som mais forte, né? Sim. Então ela vai usando geralmente as vogais. Isso não é uma regra, mas geralmente é assim. Depois que ela já construiu esse conhecimento da silábica com valor sonoro, ela passa para a fase silábica alfabética. Então ela já começa a perceber que além de pedaços que a gente pode escrever uma palavra, existem as sílabas. Então ela já percebe macaco, então eu tenho que colocar o M com A para formar o ma, né? E o K e o co. Então ela já começa a perceber isso. Não Legal. está ainda bem consolidado, porém ela já percebe. Tá. Depois ela passa para a fase alfabética. A alfabética é a última fase do primeiro ano, que eles já estão praticamente ortográficos, conseguindo escrever quase que corretamente. Tem poucos erros, são os erros mais das sílabas complexas, né? Que são, por exemplo, C cedilha, 2 S's, 2 R's, então às vezes ela coloca um R só, no lugar do C cedilha coloca um S, enfim. Porém, é muito perceptível como ela escreve, todos conseguem entender, né? Porque nós procuramos sempre dizer para eles que quando nós vamos escrever algo, nós estamos escrevendo para alguém. E esse alguém precisa entender esse código, né? Show. Então, a gente vai se aprimorando. Então é isso, né? O desenvolver do primeiro ano é sempre trazendo para eles essa questão. Nós precisamos escrever para alguém que possa entender o nosso recado, né? O que nós queremos dizer, os nossos sentimentos. Então, vamos, né, nos aprimorar. Então é isso que a gente vai construindo, enfim, né? E aí ele chega na parte alfabética, que ele já está prontinho para ir para o segundo ano. Para ser recebido pela Sheila, Para ser recebido, né? Pela Sheila, exatamente. E você divide esse trabalho no primeiro ano com quem? Como que é a estrutura do primeiro ano, certo. Eu divido, nós somos em 2 professoras, porque nós temos 4 turmas. Manhã e tarde, então 2 de manhã e 2 à tarde. Então eu leciono uma de manhã, uma à tarde, e a professora Luciana leciona também de manhã e à tarde. Somos parceiras. Prolu tão amada, né? Sim, sem dúvida. Beijo, Prolu! Muito. E além disso, nós temos os nossos professores especialistas também que compõem a nossa grade, porque as aulas de português, matemática, história, geografia, ciências são ministradas por mim. Porém, as aulas de educação física, inglês, educação digital são professores especialistas, né? O professor Marcelo, que todo mundo conhece e ama, né? Já veio aqui também. A Vanessa também, né? Que é fantástica. Com todo o trabalho que ela desenvolve com eles, na parte digital. Na parte tecnológica, né? É maravilhosa, né? E ela também faz um trabalho com eles sobre educação financeira. Sim. Então, também super importante. Eles voltam, é tão gostoso isso, porque eles voltam para a sala de aula felizes e querem contar o que eles viram, o que eles aprenderam. Então, é muito rico isso, né? Muito bom. E também temos as pros de inglês,
que nós temos 2 professoras, na verdade, que ministram as aulas todos os dias. Eles têm aulas de inglês todos os dias. E um dia da semana eles têm o Fun Day, que é uma aula de inglês mais lúdica, né? Mais lúdica, mais descontraída. Focada em projetos, né? Exatamente, que eles também amam. E nós ficamos babando por eles, porque eles falam inglês, assim, perfeito, né? Sim. Né? Ao nosso olhar, porque é incrível o quanto elas se dedicam e eles também aprendem brincando, né? De uma maneira muito suave. O Fun Day, ele é ministrado por outra pro, né? Que não é a pro da turma mesmo, né? A teacher da turma. Então, por isso que a Adri falou que nós temos 2 teachers, né? Que legal. Que aí é a teacher oficial, vamos dizer assim, e no Fun Day é uma outra teacher que vem. Aí geralmente são atividades que são fora da sala de aula. Nós temos uma sala de inglês no colégio, né? Sim. E trabalham com um livro paradidático. Eles têm um livro paradidático em inglês também, bem legal. E aí eles vêm cantando, é um trabalho bem dinâmico e bem gostoso para eles. Isso mesmo. A Provanessa, como ela comentou também, desenvolveu um trabalho do combate ao bullying também, recentemente. Eu acompanhei algumas coisas. Foi no dia 7 de abril, que foi o dia oficial de combate ao bullying no Brasil, né? Exatamente. No colégio nós tivemos várias ações referentes a esse assunto. Eu pude acompanhar um pouquinho mais de perto no Fundamental 2 e no ensino médio, as discussões, os debates que aconteceram depois. A Vanessa participou do projeto junto com a Patrícia. E é um tema que precisa ser recorrente, né? E apesar, né, de ter sido no dia 7 de abril, é um trabalho que ela realizou durante algumas semanas. Sim, ele teve o dia D e ele continuou, porque são muitas etapas, né? Então eles chegam contando na sala de aula do que fizeram lá e até mesmo se corrigindo quando alguém fala alguma coisa. Mas lembra que lá na sala da Caprovanessa ela falou tal coisa? Então eles vão se policiando e ajudando um ao outro também, que é bem interessante. Legal. Bom, ok, entendi. O aluno saiu do primeiro ano desse jeitinho. Isso. Chegou no segundo ano com a maravilhosa Sheila, que foi pro dos meus 2 filhos, linda. Que delícia. Eu tive essa sorte. Teve esse privilégio, né? Ai, maravilhosos. E eles. No segundo ano, a gente também trabalha, a partir das hipóteses de Emília Ferreira, a gente também no Beca, a equipe educacional ali, a equipe pedagógica, a gente também criamos as nossas hipóteses de escrita também. Então, parte dessas hipóteses que vêm da educação infantil e primeiro ano, trabalhamos com elas também e criamos novas, que aí a gente realiza sondagens de produção de texto com as crianças, né? Então, a gente tem alguns momentos que a gente chama a sondagem de entrada, que normalmente é em fevereiro, no início de fevereiro. Logo em fevereiro, né? Isso, logo que eles chegam, né? Para nós. E depois sondagens, temos ao longo do trimestre também, mas tem sondagens específicas que a gente realiza ao término de cada trimestre. Né? Então, do primeiro trimestre, o término do segundo e do terceiro. A sondagem de entrada, que é essa que acontece em fevereiro, a gente pega um gênero que foi estudado, um dos últimos gêneros que foram estudados no primeiro ano. Anterior, legal. Então, o gênero que a gente fez, né, que o segundo ano fez agora em fevereiro, foi sobre cantiga. Que a gente fez a cantiga Corre com Tia na casa da tia. Então, primeiro, antes da gente fazer essa escrita, né, desse texto com eles, a gente coloca a música em sala de aula. Então, eles escutam. A gente faz uma construção coletiva na lousa, né, uma escrita na lousa, eu sendo a escriba deles, para eles ter todo um visual e retomar esse gênero que foi... A vivência do ano anterior. Isso, do ano anterior. As características do gênero, todo esse trabalho. Exato. E depois a gente marca um dia, né, que vai ser a sondagem oficial ali, né? Então eles já cantaram, eles já brincaram de corre com tia, já brincaram de corda com a música, já reveram, né, a estrutura textual. E aí a gente parte para a sondagem com as crianças. E a gente tem alguns critérios, né? Algumas rubricas, né? Alguns critérios para avaliar as crianças nessas... Ai, que lindo! As rubricas, né? A gente tem alguns critérios para classificar a produção deles, né? De acordo com o que eles apresentaram ali. Então, a gente tem a hipótese alfabético básico, que é quando a criança ainda faz muitas omissões de letras ou de sílabas, né? Tem o alfabético adequado,
e o alfabético avançado. Tá, então peraí. O básico, o adequado e o avançado. Vocês trouxeram alguns exemplos, Trouxe. Vou falar um pouquinho mais, já mostro também para você mostrar para o pessoal aqui na câmera. Tá. Então, a gente realiza essa sondagem com eles, tem uma estrutura. Então, no dia da sondagem em si, eles já têm a cantiga memorizada. Tá. Então, a gente não tem intervenção da professora na construção deles. Eles sentam, a gente deixa um clima gostoso, não é uma coisa de cobrança, de que ele precisa lembrar, deixa fluir naturalmente. Certo. E aí ele faz a produção dele, a escrita dele. E depois a gente vem para essa análise, né, para esses critérios do que ele alcançou ou não, para classificar as crianças na hipótese de escrita de produção textual. No próximo trimestre, que agora no término agora do primeiro trimestre, que a gente está encerrando, então a gente trabalha alguns gêneros dentro do nosso material didático, né? Alguns tipos de texto, por exemplo, a gente estudou sobre poema visual, a gente viu sobre texto instrucional focado em receita, a gente viu ficha técnica, estamos agora em história em quadrinhos, e o próximo vai ser contos de fada. Então, entre os gêneros que a gente estuda no primeiro trimestre, a gente faz a escolha de um desses gêneros para produzir a próxima sondagem. A professora de língua portuguesa já está assim. E você percebe como são temas bem, assim, convidativos? Eles gostam muito. A leitura do mundo, né? Sim. É o que eu falo para os alunos no Fundamental 2 e até no médio. Os gêneros textuais são os gêneros que nós utilizamos no dia a dia. Né? Porque quando a gente fala, por exemplo, um texto instrucional, nossa, parece tão difícil, palavra, né? Uma palavra difícil, mas nada mais é do que uma receita de um bolo que a mãe faz em casa, a avó, é um passo a passo isso. Ou de um jogo, né? No sexto ano, eu já falo em tutorial de maquiagem. Ai, que legal! É bem mais convidativo do que uma receita de bolo para os adolescentes. E deve fazer sucesso lá, né? Eu que diga na minha casa. Sabe, teve uma avaliação minha há um tempo atrás, acho que foi há uns 2 anos atrás. Eu coloquei um passo a passo de cuidados com a pele. Ai, que Nossa, bacana. Elas adoraram, elas amaram. Porque, né? E assim, nós precisamos sim aproximar essa questão dos gêneros e do estudo da língua portuguesa ao contexto dos nossos estudantes, né? Dos nossos alunos. Faz do muito dia a mais dia. sentido. Exato. Então, a nossa próxima sondagem agora, no final do primeiro trimestre, vai ser de receita. Mas até a gente chegar no dia da sondagem oficial mesmo, então a gente vê a estrutura de receita, apareceram receitas no nosso livro, a gente faz o espelhamento também de outras receitas, a gente constrói fazemos um cartaz que fica em sala de aula, então ele vai fixando essas características também sobre o gênero. E no dia da receita, antes disso até, mas uma coisa que acontece no dia da receita, que é algo que também eu faço antes, no dia da receita eu não vou colocar, vai ter uma receita específica para eles fazerem, e eu vou colocar imagens na lousa. Por exemplo, a receita é 3 ovos, então vai estar lá 3 ovinhos. Então ele tem que precisa escrever. Ele vai escrever, ele vai ver então as imagens. Ele vai escrever tanto o modo de preparo como os ingredientes que serão utilizados. Então eu vou falar o nome da receita que nós vamos fazer e eles vão construir o nome, vão escrever o nome, registrar o nome. Quando que vai ser isso? O nosso período de sondagem começou essa semana. Essa vai ser semana que vem. Ai, vai coincidir completamente. Isso, né? É verdade. Sim, olha, se tiver algum aluno aí no 2º ano, já pega essa dica, gente. Vai ser receita. Né? Então, eu falo o nome da receita que nós vamos fazer, né, do texto, eles vão colocar, e aí depois vai ser por meio de imagens. Então, vai lá, aparece lá os ovos, 3 ovos, a quantidade que apareceu lá, eles vão ter que construir. 2 colherzinhas de açúcar, um exemplo. Então, tem as 2 colherzinhas e tem o potinho de açúcar. Eles vão só olhar. É uma leitura de imagem. Ele vai ler a imagem e vai... A questão da linguagem verbal e da linguagem não verbal, que é tão importante para eles lá no Fundamental 2, quando eles trabalham textos multissemióticos. Né? Olha que importante já saber lidar com texto verbal e texto não verbal para conseguir ter sucesso lá no Fundo 2, né? Como isso é um processo contínuo. É um processo.
que a gente vai, né, criando, Isso. vai consolidando isso cada vez, né, a cada ano de uma maneira diferente, né? E a mesma coisa, o modo de preparo. Então vai ser tudo por imagem e eles vão organizar o texto deles. Então a gente vai observar o quê? Se ele colocou os ingredientes um embaixo do outro, como normalmente é numa receita. Se ele citou o modo de preparo, né, com frases curtas e frases claras, objetivas. E aí a gente vai então classificar de acordo com o que ele nos traz também. Então, normalmente aí na hipótese alfabético básico, a criança faz muitas omissões de sílabas ou de palavras que comprometem, né, o entendimento daquilo que ele escreveu. Não faz uso de letra maiúscula, apesar que nesse processo eles ainda estão da letra bastão, né, que eu também acho que pretendo falar também mais pra frente sobre isso. Mas quando eles estão já escrevendo com cursivo, se ele fez uso de letra maiúscula no início de frases, em substantivos próprios, né? Então a gente tem todos esses critérios para olhar na produção deles. Se a criança faz uso de conectivos, né? Se tem coerência ao texto dela, começo, meio e fim, se tem uma sequência, né, narrativa ali. E essas informações todas estão dentro da rubrica que vocês seguem para classificar a produção de cada estudante. Isso começa no primeiro ano. No primeiro ano eles usam muito ainda a questão das hipóteses da Emília Ferreiro, e a gente começa já com essa hipótese de produção de texto do segundo e vai até o quinto, né? E então a gente tem todo esse olhar com eles, né? E a gente pega essa sondagem, essa última sondagem do final do trimestre, e a gente fotografa ela, porque ela vai fazer parte de um documento que é enviado para os pais, próxima à reunião de pais. Que é o nosso famoso portfólio. Isso. Né? Então, no portfólio ele tem o registro, né, da sondagem inicial, então de como ele chegou, de fevereiro. De como ele está na metade do ano, mais ou menos, no segundo trimestre, e como ele vai finalizar o ano. Isso. E eles avançam bastante, né? Sabe que eu tive uma reunião sobre isso com a Patrícia e com algumas pessoas ali do Fundamental 1, e nós estávamos analisando os gráficos de avanço nessa produção de escrita. E eles avançam consideravelmente de um trimestre para o outro, né? Exatamente. É encantador a gente ver como eles iniciaram o ano e como eles estão agora. Então é um processo muito gostoso de se acompanhar e enche a gente de orgulho, né? Eu imagino. E uma coisa que a Adri comentou no início da nossa conversa, essa questão da afetividade, eu tenho muito assim na minha memória, a minha professora do primeiro ano, da primeira série, né? Que antigamente chamava primeira série. E o quanto isso é importante. Você criar um laço, um vínculo com o aluno, ele te sentir ali como um porto seguro. Eu também lembro da minha. Ai, é uma e delícia. vocês que estão em casa, quem aqui lembra da sua professora do primeiro ano? Se você lembra, puxou aí na memória, coloca o nome dela aqui nos comentários, deixa um beijo para ela. Ai, uma eu delícia. vou começar. Beijo, tia Lúcia, eu ainda lembro de você. Meu amor. Então, eu lembro da minha professora, a professora Cristina, do primeiro ano. Então, tinha um momento ali do período que aí a gente sentava no colo, ela fazia trança na gente, era gostoso. Eu ainda faço no sexto ano, tá? Me deixa. Olha que delícia. Nós também, né? Então, é um processo muito gostoso ali, que a gente... Essa questão da afetividade, que é muito importante para todo o processo de desenvolvimento da criança, dela sentir segurança em você, como um porto seguro, que, como a Adri comentou também, que o erro faz parte dessa construção. Acho que nem podemos chamar de erro, né? Exatamente. Não podemos nem chamar de erro, porque faz parte do processo. Do processo, né? Da aquisição dessa consciência do que é vogal, do que é consoante, do que é uma sílaba, da morfologia mesmo, da estrutura da palavra, o que forma uma palavra. Lá no sexto ano, eles vão aprender que existe a morfologia dentro da língua portuguesa. E aí nós voltamos nessa questão do estudo dos fonemas, do estudo das letras, depois a sílaba, o que compõe cada morfema. Mas tudo isso começou muito antes no Fundi 1. Nós costumamos falar muito essa questão para eles, né? Que não existe erro. Não existe o errado, né? Nós estamos juntos para construir um conhecimento. Uns sabem um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, e juntos nós vamos chegar, né, num denominador comum ali. Mas cada um no seu processo, cada um no seu tempo. E é muito gostoso, né, Xê? Porque eles se ajudam. É muito interessante isso.
É muito gostoso a gente perceber que eles encorajam os amigos que muitas vezes ficam tímidos. Eu não sei escrever, eu não quero. Então, não, você consegue sim. E nós procuramos proporcionar também para o grupo atividades em grupos, onde uns que sabem um pouquinho mais estão com aqueles que ainda estão no processo, para adquirir aquele conhecimento que o amigo já tem, para eles irem trocando, né? Muitas vezes a gente explica alguma coisa e a criança explicando, mesmo que nós estamos explicando para ele, ele entende às vezes, muitas vezes melhor, né? De uma forma mais clara, mais na linguagem realmente deles, né? Então nós procuramos sempre proporcionar esses momentos, atividades em grupo, jogos, brincadeiras, sempre com esse intuito, né? Sempre tem, né, uma intencionalidade realmente naquilo que a gente faz. Muitas vezes quem está vendo de fora fala, nossa, mas essa professora só brinca, só tá brincando, enfim, né? Cadê o caderno que não tá escrevendo, enfim. Mas tudo isso faz parte de um processo, de uma construção. Como a Chê falou, na sondagem, né, que vai falar sobre uma cantiga. Antes disso, tem todo um processo de brincar, para que ele possa entender também a função daquilo, né? Para que faça sentido para ele. Exato. Sim. Então, eu acho que assim, o Colégio Beca, ele nos dá essa flexibilidade para que a gente possa trabalhar de uma maneira assim, bem tranquila mesmo, para que eles possam ir percebendo aos poucos, né, todo esse conhecimento, com tranquilidade, com calma, né, com a segurança que eles acabam tendo, né, daquilo que nós vamos sempre encorajando e falando para eles, né? Sim. Por exemplo, voltando na questão da sondagem, eu lembro que a última sondagem que eu fiz o ano passado com o segundo ano, que foi sobre carta. E então a gente estudou em sala de aula, né, toda a questão do local, né, o remetente, o assunto, tudo. E aí, né, como eles vão fazer uma sondagem de carta? Porque normalmente quando a gente vai pedir a carta para ele nos primeiros momentos ali, ele escreve uma coisa muito reduzida. Um bilhete. Um bilhete. Um bilhete. Aí eu falei, não, eu não posso. Como que eu vou avaliar numa escrita tão, né, assim, tão curta? E então eu escrevi uma carta para eles como se eu fosse o Papai Noel, no final do ano. Que legal. Então eu coloquei Finlândia, 20 de dezembro. E aí fui fazendo perguntas para eles. Olá, queridas crianças, como vocês estão? Né? Se comportaram bem esse ano? Né, ajudaram a mamãe e o papai, como foi na escola? Então eu fui fazendo perguntas para eles nessa carta, para que eles tivessem, né, elementos ali para construir a produção deles também. A resposta, a né? resposta, porque eles tinham que dar uma resposta pro Papai Noel. Tá. E foi muito gostoso, assim, né? Então, e aí eu fiz a carta, coloquei um desenho embaixo, né? E aí eles se inscreveram também e contaram pro Papai Noel que já pediu o que eles queriam também ganhar no final do ano. Ah, já aproveitaram, já, lógico, claro, né? Já que eu tô aqui falando com ele, vamos lá, né? É muito gostoso. E então é prazeroso ver eles envolvidos também em todo esse processo, né? Nessa criação. É gratificante demais, uma delícia. Que legal. Acho que podemos mostrar aqui esses dois exemplos de sondagem, né? Eu tenho aqui também um de cada esse. Tá. Posso mostrar essa aqui Pode. primeiro? Essa é a de entrada, né? Que é aquela sondagem do primeiro trimestre. Essa do primeiro ano, né? Certo. É do primeiro ano. E aqui, esse aluninho, ele estava alfabético, certo? Ele estava alfabético, exatamente. Isso. Não sei se vai dar para... Ele já conseguia ler e escrever de uma maneira praticamente ortográfica mesmo, né? Tá. Sem erros, praticamente sem erros nenhum. Aqui... Ah, não, peraí, acho que era essa de entrada, né? É. E essa é a do fim do primeiro tri. Desculpa, verdade, eu mostrei verdade. errado, então. Essa foi a de entrada. Ai, isso. Isso. Que ele era silábico com valor, certo? Exato, isso. Ele Que é uma categoria anterior. Então, em fevereiro, ele estava silábico com valor, é isso? Isso. E em maio, ele já estava alfabético. Na Tá. verdade, ele pulou etapas. Isso é muito comum acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer. Em um trimestre. Sim, ele avança lá pro alfabético. Isso pode sim ocorrer
se ele já tem muitos estímulos, né? Por isso nós falamos tanto sobre as Em questões estimular, de né? estarmos estimulando. Tem alguma dica, Adri, que você consiga passar para quem está assistindo? Sim. De repente eu tô com uma mamãe, um papai assistindo, assim, eu quero contribuir de alguma maneira nesse processo. Sim. Que dica você daria? Tá, Claro que nós não esperamos que tenhamos professores em casa o tempo todo, não é essa a nossa intenção. Não, de Mas forma existem alguma. algumas dicas práticas aí do nosso cotidiano que nós sim, podemos exato, utilizar, sim. né? Através de uma brincadeira simples, que não vai nem utilizar cadernos, apostilas, nada disso. Ah. Vamos ao supermercado, criança geralmente gosta, né, de ir ao supermercado, Eu adoro fazer até compras, hoje. não é? Eu gosto. Ou ao shopping, enfim. Amo. Né? Vamos fazer uma lista? O que nós estamos precisando? Aí vamos abrir o armário, enfim, né? Aquela coisa, né, lúdica, na brincadeira. Arroz. Então vamos escrever? Então vamos ajudar a mamãe e o papai a escrever? Então, como que nós vamos escrever a palavra arroz? Então a mãe pode ir estimulando. Como que você pensa que é o arroz? Aí a criança vai, do jeitinho dela, escrever. Né? Macarrão, açúcar, Danone, enfim. E depois, quando chega no supermercado, é interessante também pedir para que a criança leia os rótulos. Filho, o que a gente precisa comprar? Vamos procurar e olha você lembra? O que está escrito, exato. Olha, lembra que você escreveu? Nescau. Então vamos procurar onde que está o Nescau. Então, sabe, de uma forma muito tranquila, a criança nem percebe que aquilo é um exercício, ela está brincando e ela está aprendendo. Né? Muitas vezes, né, placa de carro, na rua, vamos olhar as placas, outdoor, olha que letra que tem, naquela palavra, tem a letrinha do seu nome, a letrinha do nome da mamãe, do papai, com que letra começa. Então, coisinhas bem simples que surtem muito efeito, fazem uma diferença muito significativa. E tem alguns jogos também, né? Sim, e acho que essa questão da placa de carro envolve até a matemática. Sim, exato. Porque vai fazendo uma continha ali. Já vai a professora polivalente. Sim. Contar ali, 2 mais 8, e, sabe? E as letras que aparecem nas placas também, né? Que palavra começa com a letra E? O que você pensa Então, eu acho que é uma coisa lúdica, a criança nem percebe que ela está sendo, né, avaliada ou estimulada, né? É uma brincadeira. É uma brincadeira e que faz muito efeito, assim. Por exemplo, uma viagem que vai demorar muito tempo, ou fica ou parado no trânsito, sim, né? Olha a placa lá da frente, que letra que tem? E vamos pensar no que nós podemos escrever, ou o que nós podemos falar com que comece com a letra B, com a letra A. E aí vai estimulando, nomes de animais, frutas, objetos, né? Então vai puxando uma coisa na outra e eles vão discorrendo e vão Brincar aprendendo. De rima, né? Nossa, brincar super. De rima. Que eles rima adoram. Com jornal? O que rima com pastel? E aí eles vão, né? Amplia também o repertório deles, né? No Funde 2 eles também adoram. No fim de ano a gente costuma fazer um café da tarde, um café da manhã, com algumas comemorações, né? Um amigo chocolate, algo assim. E aí eu sempre deixo eles escolherem algumas brincadeiras. E nos últimos anos, as turmas do 8º vêm escolhendo batalha de rimas. Eles adoram fazer batalha de rimas. Que bacana. É muito legal. Podia convidar nós para assistir. Gostoso. Convidar a turminha. Também, que eu acho que entra muito nesse tema que a gente tá debatendo agora, sobre alfabetização, é a questão da letra cursiva também. Já ia perguntar. Eu acho que é um Porque processo... eles começam pela letra bastão, né? Bastão. Fala um pouquinho sobre esse processo, até chegar na cursiva. Isso, a gente tem na nossa sala de aula, que eu acho que também é importante a gente ter um ambiente alfabetizador para eles. Então, na sala de aula, né, especificamente de 1º e 2º ano, a gente tem um alfabeto fixo na parede, que apresenta ali a letra bastão, a letra de imprensa, a letra cursiva, maiúscula e minúscula. Então, eles estão sempre envolvidos num ambiente que proporciona isso para eles, né? Imersos aí na linguagem, na escrita, né? E quando a gente vai fazer essa transição da letra bastão para a letra cursiva,
é um pouco angustiante para algumas famílias, é angustiante um pouco para as crianças, porque eles se queixam que a mão dói, ai, minha mão tá doendo. E é um processo vagaroso ainda, né? Porque a letra cursiva tem todo um trabalho, né? De coordenação e todas aquelas voltas, né? Mas também é importante falar que até eles chegarem nesse processo do traçado escrito, é algo que vem sendo trabalhado também desde pequenos da educação infantil. Sim. No nosso cotidiano também. Sabe que eu vi um post do Beck essa semana? Para quem não viu esse post, dá uma olhadinha lá nas nossas redes sociais, no nosso Instagram. Um post que eu achei incrível dos cantos pedagógicos, dos cantinhos das atividades lá da educação infantil. Aí tinha um cantinho que era um trabalho com a tesoura, tinha um outro que era um trabalho com colar, grãozinho em cima dos desenhos. Tinha um outro que eles iam fazendo um traçado ali com uma linha, pelo que eu entendi nas fotos. É muito incrível. E aí, imediatamente, eu já associei esse trabalho motor, que nós já discutimos aqui também em um dos episódios anteriores, a questão da psicomotricidade. Se vocês não assistiram, tá incrível esse BecaCast. E a especialista falou aqui para nós como é importante desenvolver toda essa questão. A dona Kátia também estava presente nesse PegaCast e ela falou muito sobre o brincar com as letras, sobre a questão do pátio, da locomoção, do equilíbrio, né? Essa questão motora mesmo, sobre como isso influencia para que ele consiga ter um processo mais tranquilo na hora da letra cursiva, né? Então, essas atividades são muito ricas, né? Então, Sim. tudo isso que é desenvolvido na educação infantil, maravilhosamente pelas meninas, pelas pros educação infantil, contribui muito. Então, essa coisa de rasgar papel, porque aí é movimento de pinça. Ah, tinha lá um canto que era pinça. Massinha de modelar. Então, tudo isso vai desenvolvendo, vai fortalecendo a musculatura também, né? Eu acho que coisas do nosso cotidiano também. Dar autonomia para as crianças em casa também, conseguirem que eles façam sozinhos aquilo que eles são capazes de fazer, porque eles são capazes. Muito capazes. Sabe que eu brinco com a minha filha, que hoje, né, ela já crescidinha no Fundamental 2, quase saindo do Fundamental 2, eu falo para ela, amor, quem faz o delineado que você faz no seu olho, faz qualquer coisa nessa vida. Você já pode arrumar o seu quarto perfeitamente bem, sabe? Porque eles têm muitas habilidades, né? Então, acho que dá autonomia para as crianças também, né? Que eu acho que às vezes, como mãe, a gente quer super proteger, ou que a gente quer fazer por eles, ou, eu vou fazer, senão ele vai sujar, senão ele vai derramar, mas abrir embalagem de biscoito, salgadinho, abrir o canudinho do suquinho, na hora do lanche. isso, tirar aquela tampinha do Danone, tudo isso vai desenvolvendo também. Fechar e abrir zíper, né? Botões. Botão da calça jeans. Isso, então tudo isso antecede, né? Vestir-se, né? Escovar Exato. os dentes. Apertar o creme dental ali na escova de dente. Então, tudo isso a gente pode imaginar, né? Ou nem imaginar, mas achar que é bobagem, ou que a gente pode fazer por eles para facilitar, para agilizar, para ser mais rápido, para ele não sujar, não derramar, mas tudo isso antecede todo esse processo e facilita, né? O processo Guardar de os escrita. brinquedos depois da Exato. brincadeira, né? Quantas mamães aí, gente, recolhendo caixas e caixas de brinquedo, na hora de tirar, todo mundo conseguiu tirar, né? Então, por que não guardar também, né? Olha quanto brinquedinho ele tá pegando e colocando ali, Então, treinando. E tudo isso vai favorecendo, né? Esse processo, quando chega na escola para o traçado cursivo, flui com mais naturalidade, de uma forma mais gostosa, não é tão penoso, né? Acho que também é importante falar sobre a cobrança das famílias, né? Porque eles estão num processo. Então, às vezes, no início, a letra é muito grande, a letra é desproporcional. Então, A linha, Na né? linha, Isso, eles certo. não conseguem grafar na linha. Então, é todo um trabalho, né, que a gente vai realizando aos poucos e que tudo vai se ajustando, tudo vai dando certo. Entrando nos eixos, né? Entrando nos eixos. Sim. Eu fiquei com vontade de conhecer a sala de aula de vocês, de participar de umas atividades. Convidada. E eles adoram visitas, né? Eles adoram. Eu vejo vocês circulando bastante pelo colégio também. Vocês fazem muitos projetos, atividades fora, né? De vez em quando ali. Já vi aluno do Fundamental 1 fazendo pesquisa, perguntando. Sim, nós temos muito esse hábito mesmo. Esse de perfil, Entrevistas, fazer né? isso. É algo Entrevistas. que já surgiu também no nosso livro agora desse ano. Então, entrevistas, eles têm algumas atividades até
muito para fazer com família, questão de entrevista, a gente falou sobre profissões, então entrevistar o papai ou a mamãe sobre a profissão, registrar aquilo que está sendo ouvido, né, aquilo que eles estão absorvendo ali na entrevista. E aí tem na escola também, entrevistar os funcionários, Legal. Inclusive, por conta dessa questão de profissões, a Sheila convidou, né, uma mãe. Ah, é verdade. É verdade. A gente convidou uma mamãe, uma veterinária, e também casou muito com o conteúdo que a gente estava desenvolvendo, trabalhando, porque a gente viu sobre animais no livro de ciências, sobre seres vivos, ambientes em que eles vivem, terrestre, aquático. Surgiu isso também no nosso livro de português, porque a gente estava trabalhando cartaz, e aí o cartaz que estava para a gente fazer análise era um cartaz sobre tráfico de animais, e calhou também com história, a gente está falando sobre profissões. E aí a gente convidou uma mãe de um aluno, que agora ela tem um pequenininho na educação infantil, a Kátia Brósios. E uma aluna no Fundo 2. Ela tem a Ana Clara. Ana Clara Brósios, isso, E ela foi lá na escola, então, conversar com as crianças, né? Eles entrevistaram ela também, e ela pôde falar da profissão, trouxe curiosidade sobre alguns animais. Foi muito rico, uma coisa... E nós temos alguns animais, né, no colégio. Temos as tartarugas, os peixinhos ali, os pássaros. Sem contar os que vêm nos visitar na hora do lanche, né? Eles ficam encantados, porque eles vêm ali para pegar uma migalhinha, outra, e eles ficam... encantados que os animais estão ali, né? Ali dividindo. Nós temos uma área aberta eles, né? muito gostosa no Beca, né? O pátio aberto, lá embaixo a praça, as árvores, as frutas. Eu sou apaixonada pelo espaço ali de vocês. Teve um período, quando nós voltamos da pandemia, que o Fundamental 2 utilizou ali algumas salas lá daquela praça. Ai, que delícia, gente, aquele espaço. É mágico, né? Um espaço grande, encantador, né? Motivador. Sim, voltando um pouquinho à questão do portfólio. Então, os responsáveis e os pais, eles têm acesso a esse portfólio em vários períodos do ano, eles recebem apenas no fim do ano? Em que momento que os pais recebem o portfólio? Os pais, eles recebem esse portfólio a cada finalização de um trimestre. Tá nas reuniões. Isso, certo. Um pouco antes da reunião, para que eles possam olhar, observar, se eles tiverem alguma dúvida. Na reunião de pais é o momento em que a gente pode estar ali disponível para sanar essas dúvidas que eventualmente eles tenham, né? E é interessante justamente por conta disso. É um documento que vai ficar para eles para sempre, né? Que nós dividimos e eles podem ver todo esse progresso que o seu filho está fazendo, né? Como ele entrou, como é o desenvolvimento dele. Nas reuniões, nós costumamos também explicar para os pais, familiares, sobre essas questões de hipóteses da escrita, né? Então, a gente procura tranquilizá-los, né, da melhor forma possível. Transparente qual é o nosso trabalho, como é o nosso papel, né? Que, na verdade, sempre falamos para eles que nós estamos construindo junto o conhecimento, somos mediadores. Eles já trazem um conhecimento, eles já têm um conhecimento prévio de tantas coisas, então a gente está junto para unir, né, esses conhecimentos e para sistematizar tudo isso, né? Exato. Se você pudesse dar uma dica para o seu aluninho do primeiro ano. Primeiro eu quero uma dica para o aluno e depois uma dica para os pais. Que dica seria? Dica de ouro. De seu aluno primeiro. Para o meu aluno de primeiro ano. Olha ali para ele, ó. Que tá assistindo em casa. Oi, meus amores! Bom, a dica que eu posso dar para você é: brinque muito, seja muito feliz. Tudo aquilo que você vai fazer e construir na sua vida, faça com muita alegria, com muita vontade, porque assim tudo se torna possível. Ai, quase chorei com essa dica. E a dica para os pais? Bom, para os pais, né, que são os nossos companheiros, né, de jornada. Nossos grandes parceiros, né? Exatamente. Que procurem sempre encorajá-los, sempre estar do lado deles e dizendo para eles: você consegue, você é capaz, olha como você avançou, como você é incrível.
são palavras que têm uma diferença muito grande. A gente percebe as crianças que possuem esse tipo de encorajamento familiar, de motivação, como isso faz diferença e como isso é bom. Legal. Adorei. E você, amor? Eu diria para as crianças que eles são capazes de realizarem tudo aquilo que eles se propõem a fazer. Que eles não se cobrem tanto, mas que eles acreditem no potencial que eles têm, porque eles são capazes de fazer muita coisa e mais do que eles imaginam, né? E acho que para as famílias, acho que sobre esse tema de alfabetização, que a alfabetização é um processo, é um período muito gostoso, muito desafiador, né? E que nós, como educadores, como família, como pais, a gente precisa guiar eles nesse processo, envolvendo eles com muito amor, com muita paciência, com muito encorajamento, como a Adri falou, né? Eu acho que esse lugar de cobrança não deve... Claro que a gente não pode deixar tudo correr solto, mas acho que esse lugar de cobrança não deve existir de forma tão incisiva assim, né? Eu acho que acolher eles e dar todo o suporte que eles precisam nesse processo que é tão gostoso e tão desafiador. Perfeito. Meninas, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo profissionalismo, pela competência. Foi incrível, vocês deram uma aula hoje, tá bom? Colégio Beca, qualidade no presente, sucesso no futuro.